Bom, salve caríssimos, estamos aqui hoje na escola HQ em Foco para um bate-papo com Daniel Esteves, premiadíssimo roteirista, autor de várias obras, e junto aqui está Omar Vignoli. Voltei das minhas férias. Voltou da sua viagem pela No Europa, Caribe, não é? Escandinávia, fazer quadrinho da dinheiro. Bulgária. O Daniel, ele é autor de uma série de quadrinhos que eu sempre confundo o nome, O Louco, a Caixa e o Homem, feito em parceria com o Will, que está aí, está presente aqui Em espírito. Três Tiros e Dois Otários, que é um negócio muito bom. É uma leitura obrigatória, principalmente pelo texto, que é de alta qualidade. Proibido para menores, tem muito palavrão. Feito em parceria com o Caio Majado. Ele participa da coletânea Petisco. Ele é um dos coordenadores. Pode dizer que é isso, Daniel? Uhum. Junto com o Will, com o Mário Cal, com o Cadu Simões, com a Ana Recalde, com o Denis Mello. Então tá. Vences lá, E ele é mais conhecido pelo Nanquim Descartável, que é As Aventuras da Ju e da Sandra. E tem essa furadeira que vai participar também junto com a gente. E o Daniel lançou agora em final de 2012 um HQ feito com o Wanderson e o Wagner Costa, que é o Quilômetro Blues. É de Souza? Ambos de Souza. Eu falei de Costa. Enfim, com o Wanderson, que é um parceiro já da Nanquim com ele. Eu acho o Wanderson o melhor parceiro dele em termos de identificar. Tem o Will ali que já está se fechando. E nosso papo hoje vai ser basicamente sobre o Quilômetro Blues, que está ainda no frescor do lançamento. Ô Daniel... Não me pergunta sobre o que é o Quilômetro Blues, que eu nunca sei falar. Então é legal, porque o cara já quebra O que é Quilômetro Blues? O que consiste essa história em quadrinho? Pô, você O que podia que falar. Não, eu não vou perguntar, não vou pedir para você explicar o que é Quilômetro Blues. O que é a história do Quilômetro Blues? Mais fácil. Não, o título eu sabia explicar melhor do que a história. Não, mas eu quero saber o que é a história. É que quando você explica é estranho isso, né? Minhas histórias, quando eu explico sobre o que é, não que eu não saiba explicar, mas a storyline das minhas histórias são tão simples que parece que é uma história mega sem graça. Né? Se você falar da Nanquim, do Louco, o Três Tiros, o Quilômetro Blues, a maior parte das minhas histórias, o resumão é uma coisa sem graça. Né? Mas enfim, qual que é a graça, então, Não, se é sem graça, não é sem graça. o resumo, a história em si, né? Então, mas é que a forma, eu imagino, a forma como eu conto as histórias talvez seja interessante, mas o resumo delas, se você for olhar a estrutura delas, não parece algo tão legal. Porque tem uma coisa que, até eu estava pensando nisso, quando eu vinha para cá, porque assim, tem aquela coisa assim, no quadrinho uma imagem vale mais que 1000 palavras. Na história do Daniel, 1000 palavras também vale. Tem que contar, mas acho que deve ter 1000. Mas o que é a história? Bom, eu sei falar o que é a história então aqui. Vamos ver, acho que a sua versão é melhor. Não, mas eu não sou o autor. Seu resumo é melhor. Bom, o protagonista chama Flávio, ele acabou de se separar, e ele sai em viagem por São Paulo. Ele mora no interior, casou, foi morar no interior. Primeiro ele passa pela capital, onde ele fez faculdade e tudo mais. Reencontra amigos, ele teve uma banda, né? Reencontra todos aqueles amigos da época da faculdade. E depois ele vai pro litoral, que é onde ele nasceu, onde ele não ia há muito tempo, já há 20 anos que ele não visitava a família, né? Para reencontrar a irmã, o pai que ele não fala há mais de 20 anos, a mãe, que ele não encontra, né? E uma paixão perdida dele ali, que ele está em busca também. Que é o que ele acha que é o grande amor dele. Né? E em toda essa viagem ele está acompanhado pelo Cartola, que está aqui de costas na capa. Né? Teve gente que me falou, pô, tem o Cartola na sua história, você não vai botar ele de frente, não sei o quê, fazer uma propaganda, tem o Cartola na capa. Mas o Cartola é um adereço da história, né? Não é o principal. Então, o Cartola é meio que a consciência dele, vai viajando junto com ele, conversando com ele. E a história, ela é dividida em 5 capítulos e cada capítulo é uma música específica do Cartola que aparece e é cantada, é tocada de algum jeito.
Por que o Cartola? Pô, assim, na verdade, por que ter alguém, né? Porque, assim, essa presença de alguém junto com o personagem veio porque eu não gosto de fazer história com narração, tá? Mas você colocou o Cartola porque você gosta do Cartola? Sim, então, mas primeiro eu acho que além de pensar por que o Cartola, é porque tem alguém com ele. Sim. Porque não, de fato... podia ser qualquer um, né? assim, de fato a presença dessa consciência dele materializada num personagem é pelo fato que eu gosto de fazer história com diálogo. Sim. Né? Eu então acho tem que ter alguém com personagem. Então, e como era um cara viajando... Isso é uma modéstia, assim. Não. Um diálogo. Mas assim, eu odeio essas convenções... Não, essas convenções do gênero. Não, porque o diálogo só funciona quando ele é imprescindível, porque uma história tem que ser contada sem as palavras. Eu acho isso tudo um inferno, essas convenções de roteiro. Vai pra casa do capê. Pode falar palavrão? Não. Não? Porra. Pode ter crianças assistindo o vídeo, caramba. Você falou porra. Não. Porra, poxa. Então, assim, eu não gosto dessas coisas. Eu curto... Meu tipo de história é fazer histórias com personagens falando, né? Lógico. Tem uma outra história que não é assim. Às vezes uma história mais curta me obriga a usar, de repente, uma narração, uma coisa assim. Mas eu gosto de fazer história com personagens conversando, né? E essa necessidade me fez pensar em colocar essa consciência dele, né? Quase como um amigo imaginário. Uma coisa que eu já tinha feito há um tempo atrás, que o Laudo até leu, mas foi uma história que eu nunca transformei em quadrinhos, que era um personagem que morria e quando ele ia pro além, como ele não acreditava em Deus nem nada, ele encontrava o Snoopy, né? Que ele curtia muito, então encontrava o Snoopy. Né? O Laudo disse que vai desenhar essa história um dia, tá? Mas essa história antiga é de 2005. Né? Não acabou, então dá tempo. Eu acabei usando essa mesma ideia. Aí, assim, primeiro, como eu já tinha o título da história antes de ter a história, é uma coisa meio louca, às vezes eu tenho a história, mas não tenho título. Às vezes tem título e não tem história. Até você tinha essa história já há quanto tempo? Você falou, eu li no prefácio que estava engavetada. Então, era um... Podia falar que estava engavetado? Não, pode. Na verdade, assim, não tinha muito tempo que eu tinha pensado ela. Mas era um parágrafo num arquivo, assim, que calhou de eu anotar. Uma ideia. Uma ideiazinha ali que eu anotei. Só que a ideia já tinha o título. Eu acho que o título era foi o que me motivou a querer usar. Porque eu gostei do Quilômetro Blues, assim. Fiquei, seria legal, né, uma história de um cara viajando, meio triste e tal. E com esse nome, né, Quilômetro Blues e tal, ficou isso na minha cabeça. Quando eu resolvi usar, pensei em usar alguém junto com ele, né? Uma consciência dele. E aí, lógico, a primeira possibilidade ali mais clara que eu tinha era usar algum bluseiro, né, tal. Porque, pelo nome, Quilômetro Blues e tal. Então, pensei em usar o Robert Johnson, usar o Muddy Waters. Fui Serguei. O Serguei não morreu, tinha que ser algum músico que morreu. Serguei não sei se tá vivo completamente, mas ainda continua andando por aí. Mas não é um quadrinho espírita, né? Não é um quadrinho espírita. Mas eu queria um morto, né? E aí depois eu falei, na verdade, assim, o primeiro motivo que saiu de um bluseiro e foi parar no Cartola foi porque eu queria usar as músicas. E meu inglês não é tão bom assim. Então eu falei, vou ter que ficar traduzindo as músicas e tal. Isso não tá no pós-fácil, né? Tem que ficar traduzindo música, caralho, pra conseguir escrever a história e tal, né? Tipo, vai pro inferno, vou usar um músico brasileiro. E assim, a primeira coisa era pensei em alguém que pudesse ter uma relação com blues. E aí veio o Cazuza na cabeça, que tinha bastante relação com blues e tal. E que eu gosto bastante. Eu escrevi uma história faz uns 10 anos já, tem parte dela desenhada, que tinha o Cazuza como personagem e tal, um dos personagens. Mas aí calhou, assim, por coincidência, eu tô ouvindo Cartola, eu falei, seria legal, né, o Cartola. Não é blues? Não é, mas tem tudo a ver, né, se ele tivesse nascido nos Estados Unidos, ele seria um bluseiro. Até tem cara, né? Então, nasceu no Brasil, né, então ele é um sambista, né. E assim... Quando eu comecei a destrinchar um pouco mais, eu falei, acho que eu vou usar o Cartola. Eu comecei a destrinchar um pouco mais, eu comecei a perceber tanta música que encaixava com o que eu tinha de ideia na história, tanto que várias das músicas eu acabei deixando de lado, né? Eu deixei de lado a mais óbvia de todas, que é Preciso Me Encontrar, né? Que tem tudo a ver com a história. Porque o personagem... então ele tá se reencontrando e tal. E essa foi a primeira... Eu ia usar no primeiro capítulo. Eu acabei usando uma outra música que não é tão conhecida, que é a mesma história,
que eu falei, pô, acho que é legal, assim, em vez de ir no óbvio, apesar de ter O Mundo é Moinho, que é também óbvio, mas pelo menos essa primeira eu procurei outra. Né? E aí, por isso que cheguei no Cartola, né? Tipo, eu acho que tem tudo a ver com a história, tudo a ver com a lógica da história do blues, da tristeza e tal. As músicas dele também são muito tristes, mas é um triste que parece sempre há uma esperança ali no Cartola, né? Tal, sempre, isso é. Porque o Cartola, por exemplo, você falou o Cazuza já tem aquela coisa mais down, assim, mais ponto, down, né? Tanto que tem uma música dele que fala isso, né? E o Cartola ele é pra cima, se acaba com o... Eu não vou contar o fim. Você já respondeu o negócio que eu te perguntei. Outra música que eu larguei mão foi Fim de Estrada. Ia ser a música do último capítulo. Fim de Estrada tinha tudo a ver, mas aí eu acabei... Por que você não usou então? Porque eu... Cabia? Não, porque eu acabei preferindo a outra, né? Que tinha um... Porque até eu escrever de fato o último capítulo, eu ainda estava em dúvida se a história ia acabar triste ou feliz e tal. Tem um negócio legal. Putz, como é que eu vou falar isso sem dar spoiler? Dá spoiler. Dá spoiler. Eu não me importo. Não sei, o leitor pode se importar, mas... eu também não. Meus milhares de fãs por aí, né? Não, porque assim, um negócio que é legal que a gente gerou uma conversa que eu, obviamente, não vou falar o que conversamos entre eu, o Omar. Porque o fim da sua história, ela é um final para cima. Sim. Mas não é um final para cima lindo, filme gospel, todo mundo caminhando para a luz. Ele tem um final bonito. Ele é uma redenção ali, né? Houve até uma conversa entre eu, o Cadu Simões, o Eduardo Mendes, vou entregar os caras, né? Que a gente fala, mas o personagem é um mala, não sei o quê. Sim, mas é mesmo, né? Mas então, não é por causa que o personagem é um mala que ele tem que se ferrar. Sim. E não é questão nem de jogar personagem, porque eu comentando com o Mário, é um pouco óbvio hoje em dia as histórias terem esse final depressivo. Sim. Por exemplo, se eu for fazer uma biografia da minha vida em quadrinhos, eu não tenho nada depressivo para contar. Quer dizer, até tenho, mas eu vou contar umas outras coisas. Então é meio óbvio a turma falar de coisa triste, acabar triste, folhas ao vento. E o teu é positivo. Eu só não vou falar mais do final porque eu entrego, né? É sacanagem. Mas tem a coisa do carro, do filho ali e tal. Então isso é uma das grandes coisas que eu achei legal na história sua, que você fez ali. Agora, eu te pergunto... Mas você falou que ele é um mala, e realmente, né? Assim... O Omar achou que ele é um mala. Ele é mesmo. A história toda, ele é um show. E assim, ele não é mal, né? Mas ele é um cara muito imbecil. Fácil lá, e eu fui pegar para ver hoje de manhã, porque eu não lembrava se ele era sabe que coisa ali? Eu falei, putz, que mala que esse cara é. Eu li, realmente. Ele passa a história toda tentando voltar. Né? Isso pode falar, né? Sim, sim. Ele volta na juventude recuperar, dele. Né? Ele tenta recuperar aquilo lá, mas ele fica chorando muito, né? Sim. Ele quer reviver. É proposital. Porque então, assim. É proposital isso? Foi intencional? Eu não queria que ele fosse. Ele não é um mocinho, assim, não, ele ao mesmo tempo que ele não é um vilão, ele não é uma pessoa ruim. Não é. Né? Mas assim. Não, um mala necessariamente é um cara bom. Então, mas assim. A gente conhece um monte de cara mala que é super de boa. Só que ao mesmo tempo, por mais que ele fosse um chatão, você não estava torcendo por ele, né? Não, a gente torce pelo personagem. Mas ele é chato mesmo, assim. Ele é chato porque no final das contas... Você criou ele intencionalmente chato? Sim, eu queria que ele... Ele errou muito. Não é que ele é chato, ele errou muito. E ele demora a entender esses erros. Quando você criou o personagem, você quis que ele fosse assim. Sim, sim. Porque a gente estava conversando dois pontos. Eu lembrei que eu ia perguntar. Porque assim, o personagem não é um cara jovem. E é uma tendência da turma escrever histórias mais cotidianas com personagens novos. 20, 25, 30 anos. O teu já é um 40 e lá vai cacetada, que já tem um filho adolescente, já separou, tal, não sei o quê. Isso é legal, sim. E tem essa coisa de você criou um personagem, assim, eu vou criar um personagem que é um quarentão, já com família, vida feita, e ele vai ser meio xarope, vai ser meio mala, assim. Foi intencional sim. isso? É meio autobiográfico. Não, porque o Daniel ainda não é quarentão, né? É só meio mala. Eu sou meio. Pô, obrigado. Mas assim, a história no final das contas é ele atrás dos erros dele, né? Assim,
Ele tá correndo atrás. Ele não tá que acontece. De fato, ele não tá tentando corrigir os erros. Ele tá percebendo os erros, né? Assim, indo atrás de coisas que ele acha que ele tem que ir, ele tá percebendo as cagadas que ele fez na vida toda. Não quer dizer que ele corrija todas elas, né? No final até dá uma coisa de tentar essa correção, vamos dizer assim. Tem o lance do pai, mas assim, né? Ele não tá ali tentando corrigir de fato as coisas. Ele tá tentando ir atrás de uma felicidade que ele acha que já teve. Né? Não quer dizer que ele teve de fato, mas ele acha que já teve, então tá tentando ir atrás dela. Né? E assim, esses erros, não é que eles estão carregados na história, mas são erros comuns que a gente comete e tal, né? Assim, a gente se acha certo o tempo inteiro, né? Então, é difícil a gente falar, pô, realmente eu tô errado. Às vezes a gente até admite, mas não admite pros outros e tal. Então, assim... O admite pros outros, não admite pra gente. Também, né? Os erros dele e o fato dele não admitir perante nessa conversa, sobretudo com o Cartola, às vezes ele admite, tipo, fiz muita merda, isso e aquilo, mas ele não tá numa ação, de fato, tentando corrigir aquilo. Isso torna ele chato, né? Assim, uma pessoa imbecil. Assim, tá? Mas ele é legal, no final das contas ele é legal. Mas assim, a gente torce para ele. No final é curioso porque, eu, sinceramente falando, o Omar, quando falou, eu não lembrava, porque eu tinha lido na época do fazer o negócio. Eu li isso agora. O Omar leu agora. E assim, o Cadu comentou isso comigo, então eu peguei para ver. Então, assim, eu enxerguei... Mas se você olhar nesse tipo de história em viagens no tempo, viagens atrás da sua vida, naquelas coisas, histórias desse tipo meio depressivas e tal, os caras são sempre chatos, mas eles tentam ser pintados como heróis de uma certa forma, né? Tipo, ele tem uma atitude, por mais que eles sejam depressivos, chato pra caralho, ele tem uma atitude que ele é um herói. O Flávio nessa história não é. Ele é um chato mesmo. Ele cria uma identificação, inclusive. Isso é legal. Agora, Daniel, você me respondeu já. Então pergunta de novo. Porque assim, por exemplo, quando você faz uma história em quadrinho, na minha opinião, sempre tem alguma coisa que fica permeando sua obra, sua de qualquer um. Então, assim, o que é curioso nas suas histórias é que, assim, é muito texto. Isso eu não estou falando de uma maneira pejorativa. Muito e não é, né? Não, mas assim, e tem uma coisa curiosa, que é a coisa do personagem que a gente está falando ser chato, que você cria uma identificação automática com o personagem. Por exemplo, tem coisas em quadrinho que eu leio, por exemplo, que eu gosto, mas o personagem ele não é bom, mas ele eu não crio uma simpatia com ele. Os teus personagens você já cria, mesmo quando você lê, você fala, putz, esse cara é mal, hein, meu? Mas você cria uma simpatia com esse mal. No caso, não é um estereótipo, né, de cara chato. E no caso da Nanquim Descartável, que também, então assim, por que quando você começou a fazer quadrinho, na época que você começou, você pôs uma coisa assim... Muitos e muitos anos atrás. A long time ago. Você falou assim, meu quadrinho vai ser pessoas falando. Então, não vou dizer que foi quando eu comecei, né? Porque minhas primeiras histórias, sei lá, de 2002 até 2005, mas 2001, 2002 até 2005, tinha muito texto narrativo também, tentativas de experimentar narrativa visual, coisas assim, né? Eu acho que o que mudou foi naquela história que você leu, que eu nunca... Do Snoopy? Eu nunca produzi em quadrinhos, mas acho que mudou ali, assim, tipo, o meu jeito de contar. Porque eu tinha uma ideia há muito tempo, aquela ideia, eu nunca tinha feito, e quando eu fui fazer, eu fiz em torno dos diálogos. Eu criei a história através dos diálogos, não de ações. Eu criei a história através das falas, né? E eu passei a conseguir criar melhor as histórias assim. Essa história que a gente fez junto lá pra Calafrio. Não é assim. Então, mas se você perceber, tem texto, mas é diálogo também. Todo o texto inteiro da história é diálogo. A tua história, então, ela surge a partir de diálogos. Então, mas se você olhar lá, assim, ele tem o que seriam uns recordatórios, mas são pessoas falando, conversando. Né? Então, aquela história que a gente fez, eu criei um diálogo. E depois eu falei,
para eu contar todo esse diálogo e mais umas ações que eu quero mostrar, não vai dar espaço. Porque a gente tinha um número limitado de páginas. Então o que eu fiz, eu joguei o diálogo sobreposto a uma outra ação, que era o cara se matando e tal, enquanto isso já começava o diálogo. O fim da história é um diálogo, não é uma ação. A ação ainda vai acontecer depois do fim. Ele só termina... Então eu comecei a conseguir criar melhor as histórias através das pessoas falando. Porque tem uma coisa engraçada, Daniel, que é o seguinte, quem conhece você pessoalmente, ou por aí, você é um cara extremamente irreverente, tira a roupa, se joga, faz sexo com a melancia. Tá aí o Will que... Essa eu não lembro. Você não lembra, mas a gente o Will que está no backstage aí, que pode comprovar pra gente. E quando você escreve, cara, você é muito sério, entendeu? Você é muito sério. Você vê que é um quadrinho ali reflexivo. Não naquele peso de eu sou reflexivo, eu sou o Ingmar Bergman dos quadrinhos, o Marco Ferrari, um diretor italiano que escrevia os roteiros do filme dele com o psicólogo dele. Não, mas você vê que o negócio é sério ali que você faz ali. Por que tem essa falta de sincronicidade aí? É assim mesmo? Você tá falando. Sou também. Eu acho que eu não sei fazer humor. Não, Daniel, mas por exemplo, nós estamos aqui para isso. Mas sim. Mas, por exemplo, teve gente que falou para mim, nossa, o 3 Tiros e 2 Otários, eu li, parece uma conversa do boteco, assim, coisa e tal, né? Assim. Realmente, é muito mais próximo daquele convívio do bar e tal, né? Porque você não vai ficar fazendo reflexões profundas no convívio do bar, né? Tipo... Se fica é bobagem. Né? Uma perda de tempo, né? Apesar de ser só reflexão que a gente faz no bar, mas a gente não fica tentando fingir que a gente é profundo e tal. Não. Então, assim... Eu quando fazia isso, eu já estava bêbado, sabe? É o tipo de história que eu gosto de contar, de fato, assim, né? Sobre relacionamento e tal. Agora, tem uma coisa assim, Daniel, por exemplo... Pelo menos até hoje, não sei amanhã. Eu já te perguntei isso uma vez, né, mas foi numa outra situação. O que tem de biográfico? Biográfico não, paga. O que tem de o Daniel nessas histórias que você faz? Que sempre tem, né? Sim. Bobagem, chavão. Por exemplo, o que o Quilômetro Blues... Por exemplo, a gente, não vou falar aqui, porque não tem o caso, a gente conversou, uma vez eu conversei com você, depois que eu escrevi, no dia que eu escrevi o prefácio que eu mandei para você me ligou, eu falei assim, Daniel, isso aí que você escreveu, foi por causa daquilo que tinha acontecido com você? Você falou, pô, legal, você comentou uma coisa assim, não tem a ver, mas tem alguma coisa que você viveu, que você, reflexão do personagem. Então, assim, se a gente for nos fatos mais concretos da história, não tem. Por exemplo, eu nunca briguei com meu pai. Não tenho problema nenhum com a minha família, coisa do gênero. Tá? Um exemplo assim concreto, né? Só que o tipo de forma como ele tenta se reaproximar do pai, né? Eu acho que tem muito a ver com coisas que eu faço também, né? Às vezes, assim... Os sentimentos ali tem muito a ver com a minha vida. Os fatos nem tanto. Né? O que os personagens pensam. Sim, tem várias falas aí que já foram conversas minhas com alguém, né? E acabam existindo ali dentro e tal. Isso é importante para você? Sim. Né? Por exemplo, quando ele tá conversando lá com a mocinha lá, que ele acha que é o amor da vida dele. A morena lá. E... a certa altura ele fala que ele percebeu que se fosse hoje ele faria dar certo, né? Mas assim, só existe o hoje por conta do que eles viveram e tal. Então assim, não dá pra ele fazer dar certo por esse lado, né? Assim, isso é um raciocínio seu. Então isso é uma coisa que aconteceu comigo, de fato, assim, de perceber, olhar pro passado e perceber, pô, hoje eu faria dar certo, mas eu só faria dar certo porque deu errado antes, né? Assim, e aí porque não deu errado não vai dar certo agora, já foi. Momento, o erro você só vê depois, né? Muitas vezes. Assim,
Então esses aspectos dentro da história são da minha vida, né? Mas não é o que motiva você fazer a história? Por exemplo. Normalmente né? Eu não saberia dizer dentro do Quilômetro Blues, porque assim, ele nasceu como uma ideia bem simples, depois que eu fui destrinchar essa ideia, né? Mas normalmente tem coisas quando eu estou escrevendo que eu tenho uma fala, que é uma preocupação minha, uma conversa que eu tive com alguém, e aquela fala, ela se desenvolve tanto para frente quanto para trás, assim. Eu consigo desenvolver os diálogos que vem antes por conta daquela fala. Eu sei que eu tenho que chegar ali, né? E dali eu vou continuar, assim. Então, aquela fala que era uma preocupação minha importante, eu sei que eu quero usar aquilo, e aí eu escrevo o que vem antes para chegar lá, e a partir dali eu consigo destrinchar o resto, né? Essa história mesmo eu escrevi nos capítulos, assim. De fato, eu escrevi dentro dos capítulos. Então, eu escrevi um capítulo no mês, outro capítulo no outro mês, não foi tudo de uma vez, né? Então, assim, até eu terminar o 4º capítulo, eu ainda tinha dúvidas enormes de como terminar a história, né? Eu não sabia se ele ia ficar com a garota, se ele não ia nem encontrar a garota, se ele ia reencontrar o filho, se não ia reencontrar o filho. Eu cheguei a ter ideias de que o filho tinha morrido, na verdade, desde o começo da história eu não tinha sacado, né? Isso é uma história dramática. Então, né? Mas assim... Tanto que depois das primeiras páginas que o Wanderson desenhou, eu conversei com ele e falei, pô, Wanderson, eu tive uma ideia pro final da história que eu não tinha antes, que se eu for usar isso aí mesmo, você vai ter que fazer um detalhezinho no carro, assim, você vai ter que deixar o carro meio amassado. Tem problema? Ele falou, não, beleza, dá pra fazer. O filho. Ele falou, não, beleza, dá pra fazer. Eu falei, então tá bom, mas aí eu te aviso, né? Continua desenhando os personagens e tal, e dá uma, né, parada no carro aí pra eu realmente decidir isso. Aí eu desencanei. Falei, não, pode desenhar o carro normal, manda ver, né? Mas assim, eu não tinha tão... Eu tinha um resuminho das coisas, mas eu não tinha de forma tão concreta o que eu queria, né? Eu fui desenvolvendo conforme eu fui escrevendo. Foi em aberto a coisa. Aquele trecho, por exemplo, da conversa dele com a moça, quando ele encontra a moça, e aquele lance dele no carro, com o filho. Antes, com os outros personagens e tal, que é uma coisa engraçada, assim, que várias pessoas que leram adoraram aquilo, e tem amigos meus que leram e acharam que ali eu destrincho muita coisa, eu falo muito, podia ter deixado em aberto, não precisava ter falado tudo aquilo. Então, mas eu quis, então o problema é meu, a história é minha, né? A história é sua, você faz do jeito que você quer. Exatamente. A não ser que você quer me pagar muito bem pra mudar. De resto, né? E assim, aquele trecho todo da mocinha e do carro, eu escrevi aquilo numa praça aqui perto, assim, não saía de jeito nenhum. Eu fui dar um passeio com o Zapata, meu cachorro, larguei lá, Praça Grande, larguei lá sem coleira. E assim, por sorte tinha um papel ali, tá, a caneta, e fiz de uma vez. Fiquei pensando naquilo um mês e fiz de uma vez. Porque veio uma frase, assim, uma frase que me veio, né, que foi esse lance que eu falei antes, durante a conversa, que ele fala que teria daria certo hoje, mas por conta do que aconteceu errado antes. Por conta disso que eu pensei, eu escrevi toda aquela parte, né, que eu tava matutando, não saía nada. Ô, Daniel, para encerrar, porque senão a coisa vai longe, umas coisas. Deixa eu perguntar, por exemplo, a pessoa que vai desenhar a sua história influi, por exemplo, você vai fazer com o nosso amigo Will uma história, você vai escrever algo, você não tem escrito. Influi o jeito que você escreve? Por exemplo, o Wanderson desenha totalmente diferente do Will. Eu não passaria essa história para o Will desenhar, por exemplo. Eu acho que não faria sentido dentro do traço dele, né? Não que ele não pudesse desenhar, não fosse capaz. Não que ele não fosse capaz. Mas eu acho que não tem a ver mesmo com o traço dele. Sim. Né? Quando eu tive a primeira ideia dessa história, eu pensei até no Mário Cal, inclusive. No primeiro momento. Depois eu fui fazer com o Wanderson, que tinha muito a ver também. Mas assim, duas das pessoas que eu mais trabalhei. Agora o Will tá entrando nesse... agora já são 30 páginas do Nemo, mais as 40 do
O Márcio, tem alguma coisa? Mas assim... Tá respondendo ainda. Eu queria saber... Agora, diretamente o jeito de trabalhar, né? Por exemplo, com o Wanderson, acho que por a gente já ter feito muita coisa junto, ele já desenha com a maior convicção do mundo. Às vezes eu até peço para ele mudar alguma coisa, mas ele já manda ver e faz direitinho ali do jeito que eu tinha imaginado, né? Com o Mário Cal, ele já rabisca muito mais, assim, ele me manda um esboço bem mais simples, porque ele adiciona coisas, e aí nessa coisa de adicionar, a gente ainda vai conversando, vai trocando, né? Exatamente, vai avançando ali dentro daquilo que ele esboçou. O Will já nem me mostra o esboço, já me manda tudo. O Will, ele é da minha categoria, porque... isso e acabou. Quando a gente foi fazer o trompetista lá para aquela... Você nem me mostrou, né? Nada. Eu não mostrei absolutamente nada. Eu falei pra ele, a gente acertou o roteiro numa viagem aí que foi, na volta, ele me mandou o roteiro e mais nada. E viu, pronto. Não me mostrou nem o personagem. Se você quisesse mudar alguma coisa, já era. Mas o Will me mostra pronto, mas ele muda quando eu peço. Então. Ele muda? Ele é bom. Não, mas é por conta também do tipo de trabalho dele, né? Que é vetora. É mais fácil de mudar do que o do Nanquim ali no original. Então pode pedir pra ele mexer em tudo, tudo, complicado, né? É complicado. Você vem aqui, ó, pode pedir pra mexer em tudo. Não, porque você tem desenhista que é extremamente educado, parceiro. Tem desenhista que não é. Eu sou da categoria do que eu não sou. Eu acho que se a gente fizer um álbum grande junto, a gente vai ter muito trabalho de desprendimento. Você, eu tô na boa. Eu consegui. Eu tô na boa. Consegui conviver com essa ideia vai ser muito difícil. É um problema sim. Vai ser muito difícil. Ô Marcos, você tem algo para perguntar? Não, eu queria saber do personagem, ele já falou. Já. Pergunta do pai, tem um negócio legal do pai. Então, o que tem o pai? O que é o pai? Não, aquele encontro deles no fim do 4º capítulo, que eu quase terminei a história daquele jeito. Por um segundo eu pensei, nossa, a história terminaria bem aqui, né? Mas eu falei, não, eu programei outras coisas para escrever, então eu vou escrever. Foda-se que aqui acabava bem, vamos continuar. Mas aquele encontro dele com o pai, o jeito como ficou, foi por conta de umas pesquisas. Eu não queria vou ficar direcionando as coisas por conta do Cartola, porque não era esse o foco. Mas assim, pesquisei coisas a mais ali e tal. E descobri tem até no YouTube e tal, um encontro do Cartola com o pai, né? Que ele não via há muito tempo. E assim, uma aproximação na história dos dois, que foi por acaso até. Porque assim, quando eu escolhi o Cartola, eu não escolhi por causa disso. Mas depois, tinham até outros motivos que eu tinha escolhido que depois eu acabei desencanando. Que era o fato do Cartola, por exemplo, ter ficado sumido um tempão, né? Do meio musical, depois voltar. Então, tinha esses elementos que eu queria usar, mas acabei não usando. Agora, esse lance do pai, depois pesquisando, que eu fui ver que tinha uma aproximação legal, né? Que assim, o encontro dele com o pai, eu depois fiz o encontro do Flávio com o pai bem parecido, né? Assim, que o pai pede para ele tocar uma música e ele toca o Mundo é um Moinho, que na verdade ela estava programada originalmente na história para ser o 3º capítulo. Virou o 4º por conta dessa questão do pai dele. Eu fui saber isso depois, eu li primeiro a história, depois que eu me liguei, né? O Daniel, para fechar agora, você vai lançar agora em março, né, Will? Não sabe, vai sair agora para esses meses um trabalho no primeiro semestre. No primeiro semestre. Acho que é março, abril, né? Com o Will. Uhum. Então fala para nós rapidamente. Assim. Tá. Não, é um convite da Nemo, a editora. É uma história nova coincidentemente o nome da editora, com o Nemo, personagem do 20 Mil Léguas Submarinas. Mas não é, o Will já tinha feito junto com o João Marcos uma adaptação do 20 Mil Léguas Submarinas, e aí é uma ideia que eles tiveram lá na editora e tal, que é fazer história nova com o personagem. Eu acho bem interessante, né, assim, fugir só da adaptação e, ele é um personagem instigante, interessante. Legal, né? Então é uma história nova com o Nautilus, com o Nemo, né? No caso, a história que a gente fez ali é uma viagem do Nemo até a Fossa das Marianas ali no Pacífico ali e tal, né? Rola
uma ação interessante. Eu vou terminar contando uma piada. Uma Eu ia falar piada. o seguinte, eu achava que a história era assim, os caras indo embarcar no Nautilus, mas os personagens conversam tanto que eles nem conseguem entrar, aí o gibi acaba antes. Então, Vai ter uma sequência da sequência. tem uma ação, mas a história também foi feita toda com base no diálogo. Eu escrevi essa história, é uma ação e tal, mas é toda com base no diálogo. Tem ação, tá? Tem briga, caramba. Mas eu escrevi também em torno dos diálogos. Mas é brincadeira, mas assim, é brincadeira. Eu sou contra esse negócio, o cara falar um negócio pro outro, lá é brincadeira. Não, eu falei falando. Mas assim, o que não é, o cara fala puta merda, o cara fala, não, é brincadeira. Eu falei falando, né? Mas o que vale é porque assim, os diálogos são muito bons, né, Daniel? Desde quando a gente se conheceu e tal. Daniel. Obrigado. Família no cachorro. Bonita camiseta, inclusive. Obrigado. Bonita camiseta. Valeu. Você trouxe uma camiseta pra mim de casa? Não, depois Não, tira foto, ele não. filmar, Dá vai só a filmar. cara dele. Chama Ele o vai povo. falar do dia 23. Chama Tá o- valendo? Tá valendo, Roberval? Ó, dia 23 vai, né? Não tá Olha aparecendo pra lá, você? olha pra lá. Dia 23 vai ter uma festa aqui na HQ em Foco, no meu estúdio, do Quilômetro Blues. 23. 23 de março, no sábado, vai ser o dia todo. Vai ter um bate-papo sobre o quadrinho, vai ter o Wagner de Souza que coloriu, vai fazer uma demonstração do processo dele de colorização, que não é Photoshop, é Paint e tal, vai ser interessante. Vai ter banda, comida, Bebida. Mulheres. Um dos músicos vai tocar, além da banda, vai tocar também uma versão das músicas do Cartola que aparecem no livro em versão blues. E você né? vai fazer o quê? Vou organizar tudo, ficar olhando e cobrando as pessoas. Cobrar? É. Acabou? É isso.